Assista agora uma entrevista com o mastologista e cirurgião plástico Maurício Schwedt, que vai tirar as dúvidas e explicar sobre câncer de mama, um mal que atinge 1 em cada 10 mulheres, segundo a Sociedade Americana de Cancerologia. No Brasil, a maior incidência de câncer entre as mulheres é o câncer de mama. Para acabar com as dúvidas sobre esta doença, vamos conversar com o Dr. Maurício Schwedt, mastologista e cirurgião plástico. O Dr. Maurício Schwedt formou-se pelo FRJ em 1975. Neste mesmo ano, entrou para o INCA, onde permanece até hoje. Fez um curso de 3 anos de pós-graduação em plástica com o Dr. Ivo Pitangui. No INCA, fez uma especialização de 6 anos em mastologia. Atualmente, dedica-se à mastologia oncoplástica. Dr. Maurício, quais são os tipos de câncer de mama e o que causa a doença? Existem vários tipos de câncer de mama. A mama é uma glândula muito complexa, mas aquele tipo fundamental de câncer de mama é o que se inicia nos ductos mamários, que é chamado carcinoma ductal. Ele pode ter uma característica só localizada dentro dos ductos, como ele pode extravasar os ductos e ser chamado de carcinoma infiltrante. Essa corresponde a 95% das formas de câncer de mama. 5% do restante são subclassificados em vários outros grupos. Tá? Quais são os tipos de exame preventivo e como fazer? O nome exame preventivo é muito perigoso, porque, na verdade, nós não conseguimos prevenir um câncer. Né? Nós temos medidas de identificar um câncer numa fase muito precoce. Isso é que é o termo ideal. Né? E a maneira de se identificar um câncer precocemente basicamente, a primeira medida é o exame com um profissional qualificado, o exame das mamas por um profissional qualificado. Em segundo lugar, exames de imagens, que são mamografia, ultrassonografia. E, em terceiro plano, uma ressonância magnética, quando indicado. A ultrassonografia torna desnecessária a mamografia ou vice-versa? Não. Já foi um conceito antigo de que a ultrassonografia não tinha um pareamento com a mamografia. Não é verdade. A ultrassonografia é um método que teve uma evolução fenomenal nesses últimos anos, a ponto de dar diagnósticos de forma independente. Então, a mamografia ela é fundamental para determinados tipos de situações, em geral, e a ultrassonografia ela é igualmente fundamental, porque ela consegue pegar determinadas formações dentro da mama que a mamografia não consegue. Inclusive, a própria ressonância magnética pode perder determinadas formas de imagens que a ultrassonografia consegue pegar. Então, é uma associação absolutamente necessária. Porque algumas vezes alguns nódulos não aparecem, ou então alguma coisa, algum nódulo que aparece, mas não é um câncer de mama e assusta as mulheres. Por que isso acontece? E o que é, nesse caso, um nódulo? Não sei se eu estou falando da palavra certa ou não. Um nódulo não é um câncer de mama, ou existe, é um câncer de mama e não aparece? Olha, felizmente, o que aparece na mama, em cerca de 90% dos casos, não se tratarão de tumores malignos da mama. 90% da patologia mamária serão benignas. 10% nós estaremos trabalhando com alguma coisa grave. A terminologia nódulo que nós usamos, ela não é necessariamente um nódulo maligno. Nódulo é uma terminologia técnica. Eu posso estar lidando com um nódulo, vide, tumor, benigno ou maligno. E a mama se tornou uma especialidade à parte porque é um órgão extremamente rico de estruturas vasculares, nervosas, tecido conjuntivo, o tecido glandular, ducto lobular, pele, e isso gera
um número enorme de condições de doenças, que não são necessariamente doenças malignas. Então, por isso que existe uma terminologia toda especial e isso se transformou numa área de atuação muito específica. São as necroses de tecido de seio, que é um nome que às vezes assusta, mas pode não ser nada. O que são as necroses? Necrose é um termo muito vasto, que existe em qualquer área corporal. Quer dizer, necrose significa morte tecidual. Necrose na mama é uma das formas muito comuns de uma alteração do tecido, frequentemente do tecido gorduroso da mama, porque a mama reage com facilidade a traumatismos. E, com frequência, é a estrutura gordurosa que reage mal, sob o ponto de vista vascular. E ela sofre um processo de endurecimento, de destruição, cujo termo técnico, na mama, é chamado de esteatonecrose, ou liponecrose, é uma necrose gordurosa. E ela se comporta como se fosse um tumor de mama. Frequentemente, ela está seguindo a um traumatismo, uma pancada na mama, uma cirurgia eventual que tenha sido realizada, e o diagnóstico diferencial para um câncer de mama, às vezes, é muito difícil. Traz essa dificuldade pela característica radiológica, ultrassonográfica e, eventualmente, nós temos que fazer uma forma de abordagem invasiva, como uma biópsia, para se ter certeza de que eu não estou lidando com um tumor maligno. Tá? As brasileiras colocaram o Brasil entre os países onde mais se faz cirurgia plástica pela estética. Inclusive, a colocação de silicone. Essas mulheres que colocam silicone têm motivos para se preocupar? O silicone, ele causa câncer de mama ou ele dificulta a visão da doença? Bom, o Brasil é o grande responsável pela disseminação da ideia da estética, não necessariamente só da estética mamária, mas da estética corporal como um todo. Nós somos um país tropical, onde a mulher se exibe muito em público, então, e com pouca roupa, né? Então a estética corporal acabou sendo muito importante. Durante muitos anos se acreditava que o silicone poderia ter uma influência na geração de câncer, não só na mama, mas em outras áreas que o silicone seja utilizado. Muitos trabalhos mundiais foram feitos, não só a nível dos próprios pacientes, né, de revisões retrospectivas, né, e trabalhos prospectivos sobre a influência de câncer, de oncogênese e silicone. E ficou definitivamente estabelecido que silicone não é oncogênico, não causa câncer. Existe alguma idade em que a doença é mais perigosa? A idade perigosa é aquela idade pós-menopausa em que a incidência vai se tornando maior. Mas se nós vamos falar de perigo oncológico, é claro que a doença câncer de mama ela é muito mais perigosa nas mulheres pré-menopausa. Mulheres ao redor de 30, 35 anos de idade. Esse é um dos motivos de que o tratamento complementar, o que é tratamento complementar? A associação de radioterapia e, basicamente, quimioterapia se tornou quase que uma situação obrigatória, porque hoje, se nós lidamos com tumores muito pequenos, tumores de 8 milímetros, 1 centímetro, 1,2, né, 12 milímetros, são tumores pequenos com um índice de curabilidade muito grande. Mas se eu estou lidando com um paciente muito jovem, mesmo esses tumores pequenos, hoje nós temos uma biologia molecular muito bem estudada, sob esse ponto de vista desses tumores pequenos, e a grande maioria dessas moças mais jovens serão incluídas num protocolo de quimioterapia que na década de 80 não era, na década de 70 não era. Hoje, por um conhecimento oncológico maior.
Bom, existem muitos mitos sobre o câncer de mama e a gente vai tentar, num jogo de verdade ou mentira, responder esses mitos. Eu vou te dar umas afirmações e você diz se é verdade ou se é mentira. Primeiro, alguns desodorantes podem causar câncer de mama? Claro que não. Isso é uma grande mentira. Uma alimentação com fibras, azeite extra virgem e queijo de soja pode evitar o câncer de mama? Não, não, de forma alguma. Aí entra uma questão que, obviamente, é genética, é hereditária e é ambiental também. Se nós formos pegar a genética do câncer de mama, hoje, 93% da população de câncer de mama, 93%, não tem nenhuma relação com genética ou hereditariedade conhecidas. A amamentação reduz o risco de câncer de mama em até 30%? Não, isso também não é verdade. Tá? A lactação, ela contribui muito para o desenvolvimento da mama na sua plenitude e traz benefício de proteção, sim, mas não chega a 30%, nós sabemos disso. Finalmente, a mamografia é muito dolorosa, quase insuportável? Olha, essa é uma situação... É o grande medo das mulheres. É o grande medo, e tem mulheres, quando você vai fazer mamografia, porque é obrigatório, diga-se, antigamente a mamografia começava aos 40 anos, era de 2 em 2 anos, e depois ela era anual a partir dos 50. Hoje é outra metodologia, mamografia começa aos 35 anos, depois de 40 anos ela é anual. Se houver história familiar de risco, dessas que eu falei sob o ponto de vista da hereditariedade, aí a primeira deverá ser aos 30 anos. A questão dor frequentemente está ligada às mamas menorzinhas, porque o tecido tem que ser todo puxado para frente. E as pobres coitadinhas das mamas pequenas sofrem, que é verdadeiro mesmo. Ótimo, obrigada, doutor Maurício. É um prazer estar colaborando junto com a comunidade. Contem comigo sempre.